Boa, vamos lá. Gente, então a gente chegou no último dia da nossa imersão. Foram 3 dias, contando com hoje, né? De um aprendizado muito mais imerso e relacionado a User Story. A ideia, como eu comentei com vocês, desde o primeiro dia de aula, foi que a gente pudesse conseguir extrair o potencial das User Stories. E a ideia não era só pensar na User Story como aquele artefato que a gente precisa extrair os testes. E quando a gente fala potencial, não estou dizendo potencial intrínseco aos testes, mas todo o potencial da onde nós partimos o nosso conhecimento, todo o potencial do qual nós conseguimos prevenir problemas, para então a gente chegar no conhecimento suficiente do que a gente vai construir naquela user story, a fim de então conseguirmos extrair pontos importantes que vão contribuir para a qualidade do produto, para a qualidade daquela user story. Então, se a gente for fazer um desenho, uma análise das aulas que nós tivemos, a gente começou o primeiro dia olhando justamente para a própria natureza da user story. Como a gente pode contribuir com qualidade. Consequentemente, a gente vai ter uma colaboração com uma outra área de produto, área de negócio. A gente olhou para os fundamentos e a qualidade de uma user story, para que a gente possa começar. Porque se a gente está olhando para um documento do qual a gente vai extrair conhecimento para garantir a qualidade, então é preciso que esse documento tenha qualidade, que esse documento consiga nos ajudar a extrair essas informações. Tanto extrair, mas quanto nós consigamos obter o máximo de informações que nós podemos ter do nosso produto através daquela user story. Então, o primeiro dia foi justamente esse. Então, se a gente tem esse artefato, a gente precisa trabalhar com esse artefato. Só que esse artefato ele precisa estar bom. A gente viu coisas interessantes aí no primeiro dia. Então, qualquer coisa é só ver a aula do primeiro dia. Já no segundo dia, a gente mudou justamente o objeto de observação. Se o primeiro dia o objeto de observação foi a própria natureza a própria user story, no segundo dia, se vocês assistiram a aula de ontem, o que a gente teve aqui, a gente mudou esse objeto para nós, como QAs, mas se utilizando da user story. Então, no segundo dia, a gente não tratou mais da própria natureza ou da user story, do artefato em si, mas como que nós, QAs, nos portamos diante da user story. E a gente conversou muito de dois grandes tópicos ontem. E que esses dois grandes tópicos são muito, gente, mas muito importantes para vocês conseguirem extrair o potencial dessa user story. Porque o potencial que vocês vão extrair olhando para a user story, baseado nesses dois grandes tópicos que nós conversamos ontem, vai aumentar mais o conhecimento de vocês, a fim de que a gente chegue na aula de hoje, que a gente conseguir extrair as coisas importantes. Ou seja, a aula de hoje é consequência de todo o trabalho que nós fizemos desde o primeiro dia ou desde quando a gente olha para o meio da história. Os dois grandes tópicos foram muito mais envolvidos da nossa análise teórica em cima da user stories e a nossa análise prática do conhecimento que nós temos teoricamente. Agora nós queremos ver de forma prática como o nosso projeto aplica, qual é a realidade do nosso produto. E dessa forma, esses dois princípios, eles vão conseguir que a gente extraia muito mais informações da user story, muito mais conhecimento que talvez a user story não exija, mas é importante para a gente. Aí eu queria só dar um passo para trás aqui, que é eu vou hoje compartilhar minha tela com vocês, para justamente, deixa eu compartilhar, quando vocês estiverem vendo minha tela, vocês me avisem, por favor. Aparecendo. Boa, Apareceu aqui. show de bola. Então, quando a gente olha, por exemplo, para esse story, que foi nosso ponto de partida para nossa conversa de ontem, a ideia é que a gente olhe para a user story, veja, por exemplo, essas palavras que estão mais marcadas, e a gente consiga entender tudo que está nessa user story. A partir de uma análise teórica, a pergunta é: eu sei o que significa tudo isso? Seja em termos de negócio, ou seja em termos de mais técnico?
Sei. Beleza. Feature toggle, cache, key vault, política de retentativas, os critérios que são definidos, feature toggle, pagamento por boleto, o que significa isso? Como que funciona essa funcionalidade? Já existe no projeto? Não existe no projeto? Vai ser novo? Que boleto é esse? Existe tipos de boletos? Então, a gente fazer uma análise profunda. Nessa parte, a gente não está pensando em testes. A gente só quer conhecer o nosso produto. E essa é a ideia, que a gente passa a conhecer nosso produto. Cada vez mais que a gente se mergulha, ou se dedica a olhar os nossos produtos, a gente consegue ter muito mais experiências. Cada vez mais que a gente tem um contato, um tato mais próximo com o nosso produto, a gente vai evoluir ali em coisas importantes de qualidade que o nosso produto precisa ter. Beleza? Então a gente passou por essa user story. E em cima dessa user story que a gente vai continuar a nossa conversa de hoje, tá bom? Porque uma vez que a gente fez uma análise teórica, beleza, agora eu sei tudo que está nessa story. Eu sei o que isso impacta. Eu sei como um feature tag vai impactar o pagamento da funcionalidade de pagamento de boleto. Eu sei como é que essa seleção seletiva ela vai acontecer baseada em quais critérios de aceite. Eu sei por que a gente está usando cache. Eu sei o que é um cache. Eu sei o porquê que nós estamos utilizando política de retentativas. E o que é a política de retentativas para a comunicação dos serviços, para ser tolerante a falhas. E eu sei por que tem key vault aqui no meio. Para a gente conseguir guardar os dados sensíveis de autenticação do token do terceiro. Então, eu sei tudo que está envolvido. Por que é importante a gente saber tudo que está envolvido aqui, essas palavrinhas? Não só saber superficialmente. Porque todas elas vão fazer parte do desenvolvimento dessas funcionalidades. E se faz parte do desenvolvimento dessas funcionalidades, isso quer dizer que, de alguma forma, ela vai impactar a funcionalidade. Então, eu preciso saber o porquê. A gente não pode ficar na dúvida. Eu não sei como vai funcionar o Keyvault. Não sei, essa política de retentativos aí deve testa. Ou alguém só monitora. O cache é padrão, não vou olhar não. Não precisa. Porque normalmente é muito mais fácil para a gente como QAs olhar somente coisas de negócio. Pô, deixa eu ver esse pagamento de boleto aqui. Deixa eu ver esses critérios de aceite. Quais são esses critérios específicos? Como que é feita essa ativação seletiva? A gente pensa muito em usabilidade. A gente pensa muito em experiência do usuário. A gente pensa muito em regras de negócio. Mas a gente não entende que a user story em si ela é feita muito mais do que apenas regras de negócio. Quais componentes ou que recursos vão ser utilizados para justamente dar vida a essas regras de negócio. Então não adianta só olharmos para as regras de negócio. Precisamos olhar para os recursos técnicos que vão justamente construir e dar vida a essas regras de negócio. Aí, uma vez que a gente sabe, tem esse conhecimento, a gente pode ver na prática. Pô, como que funciona na prática, então, o nosso projeto? Porque uma user story, ela pode, de alguma forma, já se utilizar de coisas que existem, como também podem ser coisas novas. A gente precisa sentar junto com o time para entender como que vai ser construído. Olha que interessante. A parte prática, quando a gente faz essa análise, a parte prática, não é a gente já sair, por exemplo, para escrever. A gente fez análise teórica, agora a gente pode sair e escrever os testes. Não, nosso trabalho não parou aí. Nosso trabalho ainda deixa eu ver qual é a realidade do meu projeto atual. Ele já usa coisas que já estão aqui? Já usa. Então eu vou procurar entender. Porque esse conhecimento, ele vai ajudar a gente a entender como as coisas se conectam no nosso produto. O Kelvin fez uma pergunta muito interessante, na verdade, ele respondeu uma pergunta muito interessante antes de a gente começar a nossa aula. De como que a gente consegue entender como que as coisas se ligam. Às vezes são tantas coisas, tantos serviços ou funcionalidades, só que a gente não sabe como uma coisa se liga com a outra. Por que normalmente isso acontece? Porque quando nós pegamos uma user story, nós não procuramos entender de fato tudo que está nessa user story. A gente já pega o que existe, aquele conhecimento mínimo que a gente tem, ele é suficiente para a gente fazer mais validações? Então a gente segue. O que eu estou propondo para vocês é justamente ao contrário, a gente gastar tempo. Antes de começar a escrever testes agora, deixa eu ver, já existe feature toggle no meu projeto? O meu produto atual? Já. Então deixa eu ver como que funciona. Aí ele vai explorar qual é o endpoint, qual é o banco de dados, como que realmente funciona, como que funcionalidade está utilizando esse feature toggle, por exemplo. Percebe? Já existe pagamento de boleto? Não. Pô, não existe. Vai ser uma funcionalidade nova. Então, deixa eu conversar muito com o PO. Deixa eu ver como que a gente está pensando em desenvolver essa funcionalidade. Deixa eu conversar com UX design. Percebe? A mesma coisa com
que vault cache. Existe algum ponto no nosso software que usa cache? Já. Deixa eu ver como que a gente está utilizando, e por que que nós estamos utilizando e como que nós estamos utilizando. Ah, é assim. Então é bem possível que a gente vai implementar do mesmo jeito. Mas se tiver mudanças, vai ser mais ou menos, a implementação vai ser a mesma, mas vai ter algumas mudanças específicas para essa funcionalidade nova do boleto. Mas eu sei como que utiliza. Deixa eu ver qual que é endpoint usa. Como que funciona o cache? Deixa eu ver os logs do cache. Deixa eu ver como que eu acesso o cache. Como que eu deleto o cache. Como que eu atualizo o cache. Como que isso vai impactar, por exemplo, a resposta do endpoint. Então, como isso vai impactar a funcionalidade que já existe no software que já usa aquele cache. Percebe? Então, a ideia é fazer essa exploração antes de começar o teste. Aí a gente fez análise corretamente, a gente fez uma exploração daquele conhecimento teórico que a gente buscou, que a gente não conhecia, agora de forma prática para o nosso projeto. Beleza? Então, isso vai caminhando para uma direção onde as coisas vão ficar muito mais claras para a gente, os testes que nós vamos fazer, quais pontos são essenciais ali dessa funcionalidade, que tipo de testes nós temos que fazer. Vai ficar muito mais claro. E a nossa preocupação vai ser diretamente com esses testes primeiros, porque a gente vai ter uma visão mais ampla daquilo que está acontecendo. É o que então a gente chega para a gente justamente a gente começar a falar da nossa última aula de hoje, que é como que a gente vai conseguir então extrair justamente aquele cenário que a gente precisa extrair. Como a gente vai extrair então os tipos de testes que a gente precisa ter ali. Então, ah, se a gente chega hoje com uma ideia que a gente começou justamente com o objeto de observação, a user story, depois nós mudamos para a nossa postura como QAs, mas trabalhando ainda com a user story para conseguir extrair mais coisas, não necessariamente somente relacionada à user story, mas tudo que impacta a user story e o produto como um todo. A ideia que eu quero mostrar para vocês é que a gente não deve ficar preocupado somente com a user story, mas como aquela user story vai impactar o nosso produto. Porque se é uma coisa nova, se é uma refatoração, ela vai impactar o nosso produto de alguma forma. Como que vai impactar? Como que ela se insere de tal jeito no software? Como que ela harmoniza com todo o projeto? Aí a gente vai ter um olhar muito mais amplo e de qualidade do que apenas olhar para user story. Aí, de fato, a gente vai estar preocupado em perceber as nuances de todo o projeto nosso, beleza? Então, é essa a ideia. Então, a gente mudou o objeto de observação para a gente, mas trabalhando em cima da user story, que é da user story que vem as informações, ou onde a gente consegue ter nortes de que informações, o conhecimento nós temos que procurar. E hoje a gente passa justamente para a consequência de explorar esse conhecimento que agora nós tivemos e entender agora como a gente pode aplicar, como a gente olha os tipos de teste, como a gente olha os cenários importantes que podem usufruir. A gente vai estar fazendo um círculo completo do potencial extraindo da user story desde o primeiro dia até o segundo dia. Então, nunca a gente vai deixar de vista a abordagem crítica. Sempre, gente. A gente não pode perder de vista a nossa abordagem crítica. Nunca podemos, de novo, continuar no automático. A gente precisa ter avaliações que vão olhar para o nosso software sempre de forma crítica. Se hoje, se vocês olharem, peguem as existências de vocês e vocês notarem que vocês estão muito no automático, que não estão percebendo, não estão sendo mais críticos, já é um alerta que a gente já caiu em um conforto dentro da nossa sprint, dentro das nossas atividades, que nós deixamos de ser críticos. Mas um das soft skills muito importantes para a gente como QAs é a gente ter um pensamento crítico. Então, o pensamento crítico vai exigir de nós tempo, esforço. Então, o pensamento crítico ele não nasce apenas algo como estalo na nossa mente. Ele vai nascer de exercício que nós fizermos de forma intencional em cima de artefatos que nós trabalhamos. Seja user story, seja de design, seja de desenho de arquitetura, ou etc. Entendeu? Então, ele vai exigir de nós tempo e esforço. Quero desenvolver pensamento crítico. Vai exigir de nós tempo e esforço. Porque a gente precisa que essas coisas elas estejam muito mais alinhadas.
né? Então, a gente tem que ter muita, muita certeza de como que nós estamos lidando ali com as nossas atividades ah, durante a sprint. Beleza? Então, a ideia é que a gente consiga avaliar as partes que são críticas para que também essas avaliações consigam questionar as implementações. Às vezes o time não está olhando para uma implementação e vendo que, cara, essa implementação aqui não está boa. E a gente pode conseguir ajudar o time a enxergar pontos interessantes e importantes para a entrega, ao mesmo tempo que a gente vai conseguir identificar justamente os testes relevantes para aquela user story. Vamos pensar aqui um pouco justamente daquilo que a gente tem trabalhado uh, ontem em cima dessa user story, para a gente conseguir entender um pouquinho mais as coisas. Vocês estão vendo aqui minha tela, né? Deixa eu fazer uma outra coisa aqui antes. Eu acho que fica melhor. Talvez vai ficar legal. Deixa eu ver aqui. Se a gente for pegar. Vocês estão vendo aqui o board? Então, né? Agora apareceu para mim. Boa. Show de bola. Se a gente for pegar, desde que a gente começou no nosso primeiro dia, a gente está trabalhando com uma user story. Oi? Não, mas, Zoom? é, Foi muito? aí, Se a gente for pegar desde o primeiro dia que a gente tem trabalhado com user story, a gente tem trabalhado com user story aqui. Vamos pensar em um processo de desenvolvimento que a gente tem ali algumas fases desse processo, né? Uma história lá no backlog, o refinamento, ela está dentro do planejamento de sprint para fazer, está dentro de um sprint para ser desenvolvida, testes, aqui testes, release, até eu chegar em Doni que está em produção, por exemplo. Não vou explorar muito para frente, só vou explorar aquilo que nós temos conversado esses dias. O que acontece? Mas a história ela vai nascendo no backlog. E aqui que é interessante, ela pode nascer com algumas informações. E as informações elas podem ser boas ou elas podem ser ruins, né? Não necessariamente. Talvez nos refinamentos a gente consiga melhorar essas histórias. Vai depender do PO que vocês estiverem trabalhando. Tem PO que já nasce com ela bonitinha, detalhada, e os refinamentos são mais para a gente conseguir lapidar. Outras oportunidades não vai ter tanto essa cultura. E que é nos refinamentos que a gente vai ter que bater nelas para que elas possam ser melhores ali para o time. Então, ela vai nascendo no backlog. E o interessante é que toda a aula que a gente teve no primeiro dia, ela tem que acontecer, toda a nossa análise, se a gente for pensar, ela tem que acontecer antes de entrar para a sprint. Foi uma coisa que o Thiago comentou. Às vezes é preciso que todos os itens que nós falamos dos 3 Cs, dela se inverte, por exemplo, os critérios de aceite, são itens, gente, mas muito importantes para a gente começar a desenvolver essas user stories. Então, é interessante que quando ela chegue aqui em Sprint 2 e esteja planejado, ela tenha passado por refinamentos e que só entre para o planejamento da sprint se obedecer justamente o definition of ready. Ou se a gente olhar para os nossos princípios, os fundamentos de uma boa qualidade, ela está aplicada a esses princípios. Então, a gente, como QAs, durante a nossa sprint, vão ter possivelmente reuniões de refinamentos que vamos falar de sprints futuras. Então, o ideal é quando elas estiverem aqui, é a gente começar aquele trabalho todo do dia 1. Cara, comecei o trabalho do dia 1. Deixa eu ver as histórias que estão no backlog. Pode ser até aqui, ó. Deixa eu ver as histórias que estão no backlog. Será que eles estão respeitando? Já nasceram boas ou ruins? Deixa eu ver quanto trabalho a gente vai precisar. A gente pode analisar aqui. Mas em refinamentos, a gente tem que ser muito mais ativo. Porque pode ser que o PO colocou aqui as histórias do backlog só para popular mesmo. Ainda não é para pegar. Só para popular, para ele conseguir ter uns planejamentos e conseguir ter uma visão de quantos itens estão no backlog ou ter uma visão do futuro. Mas uma vez que estão no refinamentos, quer nos apontar que aquelas histórias, em algum momento, já vão entrar para uma sprint. Então, a gente precisa bater. Se a gente entrar aqui, vai ter nossa história bonitinha, a mesma que a gente tem ali no slide. Então, a gente tem todas as informações que nós precisamos. Então, é aqui
que a gente precisa pegar todo o arcabouço, por exemplo, da aula um e começar a entender, refinar e deixar essas histórias, ó, com boa qualidade. Tá? Aí, quando a gente entender que ela está com boa qualidade, a gente pode dizer assim, gente, ela está pronta para nós começarmos o seu desenvolvimento. Nós cumprimos os princípios, nós seguimos esses princípios, nós cumprimos o nosso definition of ready, então a gente pode planejar. A gente vai planejamento da sprint, para planning, e a gente planeja essa sprint. Aí, o segundo dia, as conversas que nós tivemos no segundo dia, o que acontece? Onde elas vão entrar de alguma forma? Elas podem entrar tanto aqui, os princípios a serem aplicados, quanto no planejamento. O ideal é que a gente, como QAs, se nós tivermos oportunidades, sempre olhemos já para aquilo que possivelmente pode entrar para a próxima sprint. Cara, minha sprint acabou, tem um tempo, tem oportunidades, deixa eu olhar as coisas que vão vir, estão previstas para entrar na próxima sprint. A gente pode, em refinamentos, elas podem estar bonitinhas. Então, a gente pode olhar e fazer todas a análise teórica, a análise prática, que eu comentei com vocês no segundo dia, quando nós estiverem aqui nessa fase do processo de desenvolvimento. Mas caso não dê para gente fazer nessa fase, é obrigatório que a gente consiga fazer quando elas entrarem para o planejamento. Porque, afinal, elas vão estar na sprint. A gente vai ter que trabalhar com essas histórias. É importante que a gente saiba como nós estamos fazendo a análise das nossas stories, para que no final a gente não tenha apenas aqueles testes superficiais, a gente consiga realmente validar uma story baseada de como ela impacta o produto como um todo e não de forma isolada. Não quero que nós sejamos apenas validadores de tickets, ou seja, validadores de uma story e pronto, mas entender como que aquela story vai impactar o nosso negócio em nível mais estratégico, em nível muito mais de valor que ela está entregando, seja para qualquer pessoa ali que aquela user story ela for definida, tá bom? Então a ideia é que a gente possa fazer essa análise. Essa análise. A gente não, nós não conseguimos fazer refinamentos, temos que fazer quando nós tiverem planejamento para frente. Por quê? Porque quando nós estiverem doing para o desenvolvimento, a gente vai estar em paralelo trabalhando também. A gente vai estar fazendo análise, estar fazendo, buscando informações, vendo como que a gente vai produzir mais os tipos de testes, a nossa estratégia de testes para essa história, um monte de coisa, para que quando elas chegarem aqui, ó, wait to test, a gente só vai conseguir aplicar toda a nossa estratégia. É claro que a nossa estratégia está sendo aplicada desde quando ela está em Dui ou até mesmo antes, mas aqui a gente vai conseguir cada vez mais progredir nessa estratégia ou os tipos de testes que nós desejamos. Então, acho que quando chegou em testes, por exemplo, a gente já tem que estar definido. A gente tem que estar nós temos que ter um conhecimento muito forte sobre essa história. Porque se a gente for começar, gente, a fazer, a conhecer a nossa user story somente quando ela está waiting to test ou quando nós formos pegar para testar, olha o tempo que nós vamos precisar. Vamos precisar fazer análise, entender como que vai ser, como que impacta, quais são os tipos de testes que vamos rodar, quais são os testes que a gente tem que fazer. Vocês acham que a gente vai conseguir entregar essa história? Não vai. Ou vai, mas vai ser aquela coisa corrida. Só vamos entregar aqueles testes superficiais. Percebe? Então, é por isso que é importante o nosso planejamento também, como que visto o esforço que nós precisamos desempenhar para validar aquela user story. Então, é importante que a gente tenha um pouco dessa sensibilidade, tá bom? Então, a gente chega aqui. Como que a gente vai, e como que a gente participa desse processo? Vamos pegar aqui nossa user story, aqui, deixa eu clicar aqui mesmo, nossa user story, tem feature toggle, pagamento de boleto, tem as transações aqui dos últimos meses, as políticas, alguns critérios de aceite. Vamos transformar isso, vamos desenhar isso com um possível. Chegou para a gente, já entendemos, fizemos análise, vamos desenhar isso, bem parecido com o desenho que a gente fez ontem, mas de forma mais orientada agora, dado um conhecimento que a gente tem de como vai funcionar. E eu vou guiar vocês nesse conhecimento, que vocês vão perceber que ao ter esse conhecimento vai ajudar muito vocês a entender os pontos importantes, os tipos de testes que vão precisar ser feitos e a visão de vocês mais ampla do produto final, tá bom? Então, se a gente for pegar aqui para escrever, vamos pensar aqui
que a gente tem, então, a gente tem o nosso, opa, a gente tem aqui o nosso app, bonitinho, o nosso app aqui. Então a gente entende que o nosso app, atualmente, a gente fez a nossa análise lá, aí a gente explorou o nosso software, e entendeu que o nosso software já usa um feature tag. Vou colocar um FT aqui, tá? Já usa um feature tag. Já existe esse feature tag. Só que esse feature tag, ele volta para o app usa, ele consegue aqui ativar ou desativar as funcionalidades. Só que a gente vai precisar fazer uma modificação, né? Que é amarelinho aqui. Vai precisar fazer uma modificação para justamente suportar o feature toggle para essa funcionalidade de pagamento de boleto. A gente não quer que ele se libere para todo mundo. A gente só quer liberar para pessoas específicas. A gente entendeu que vai ser uma modificação, então. Beleza. Entendi. E essa modificação, esse no FT, vai se utilizar de uma nova funcionalidade, que é o pagamento por boleto. Vou colocar um PB aqui, tá? Que a gente entendeu também como que vai funcionar. Só que na nossa exploração, a gente entendeu que esse feature tag aqui, ele é um endpoint. A gente explorou no nosso app e entendeu que ele é um endpoint que vai bater ali numa API barra feature toggle. A gente entendeu que é justamente essa API. E segundo o critério que a gente analisou aqui no nosso store, esse cara vai usar um cache. Bacana? Só que o cache a gente precisa ir para o banco, né? Normalmente é essa interface que a gente faz. O serviço primeiro entende se há, na nossa exploração, que a gente entendeu? A gente entendeu que é um cache. Ele guarda coisas em memória ali, ele não acessa o banco diretamente. Ele guarda coisas por um tempo. Mas caso não tenha informações dentro do cache, ele vai no banco, o serviço vai no banco. Então a gente entendeu que é justamente esse fluxo, né? Então esse endpoint aqui de feature toggle, ele olha o cache. Tem informações? Não tem informações. Então vai no banco e traz as informações novamente para cá. Agora, se tiver alguma coisa no cache, eu vou lá e coloco e devolvo o que está na informação no cache. E essas informações, a pergunta que tem que fazer, beleza, e o Story diz que tem informações ali de cache, mas especificamente para pagamento de boleto, qual vai ser o tempo do cache? Percebe? E é uma coisa na nossa exploração que a gente descobriu. Gente, eu descobri que a gente já usa o FT aqui para algumas funcionalidades, só que para funcionalidade, por exemplo, de Pix, o cache está em 10 minutos. 10 minutos. Ou seja, cada 10 minutos o cache vai expirar. Eu entendi que é essa a lógica. Eu explorei, entendi que é assim que a gente funciona hoje o nosso feature tag. Mas para essa funcionalidade, gente, na user story não diz nada de tempo. Qual vai ser o tempo? Aí alguém vai dizer assim, ó, Natan, beleza, um ponto interessante aí que não tinha notado. Vamos colocar 25 minutos? 25 minutos o cache? Beleza, 25 minutos aqui. 25 minutos. Vocês acham essa informação importante, gente? 25 minutos? Aí aqui que vai entrar que justamente na nossa exploração a gente consegue trazer levantamentos importantes para o time. Pensem comigo. A user story diz que a funcionalidade tem que ativar ou desativar para baseado nas transações recorrentes do usuário ou se ele é recorrente em pagamentos. Em 25 minutos, vocês acham que é possível essa realidade dele mudar do cliente? Eu tenho certeza que não, né? Ah, então, a gente precisa entender como que isso vai impactar, porque são nossas análises, nossos critérios são baseados em últimas transações no mês, seja as transações ou seja os pagamentos, em 25 minutos não vai mudar nada. Então a gente pensa, cara, 25 minutos, gente, vai atualizar à toa, porque a informação do cara vai ser a mesma coisa. Olha, percebe o quanto é interessante quando te explora? Porque as pessoas podem trazer as informações em 25 minutos.
mas a gente conheceu, a gente explorou, a gente viu, a gente entende por que usa cache, e baseado no que a própria user story diz, a gente está impactando agora em algo técnico. Como que isso vai funcionar, a regra de negócio, em nosso cache. Então, cara, 25 minutos não vai dar, não. Isso aí não muda muito a realidade, não. Vamos pegar, vamos alterar. A cada mês aí, uma vez por mês, a gente altera esse cache, porque se a gente está olhando um período de um mês para trás, a gente tem que entender como a gente pode encaixar essa realidade. Então, a gente não vai gastar recursos à toa, toda vez tem que atualizar o cache, e no banco, por exemplo, já mexe com performance. Se a gente usa cache para isso, vamos utilizar para isso. Então, é bem interessante. Então, a gente entendeu aqui, cara, não é isso aqui. Então, vamos decidir o que é interessante. Mas vamos continuar aqui. Nossa primeira exploração, a gente explorou e a gente viu que assim funcionou desse jeito. Ficou bacana. Beleza, eu sei como que eu pego o cache, mas como que eu vou calcular justamente essa ativação dessa funcionalidade específica? A gente vai ter que saber as transações e os pagamentos correntes. Então, a gente vai entender, vamos pensar aqui, que o FT aqui, de alguma forma, vai se comunicar com o nosso serviço de transações, vou colocar esse T aqui, de transações. Só que esse serviço de transações nosso, ele vai bater lá num terceiro aqui, que é o nosso externo, né? Mas não, digamos assim, nossa instituição financeira. Então, ele vai bater aqui nessa instituição, vai voltar aqui, o que ela vai voltar? As transações, e para cá volta para o nosso feature tag, ele sabe agora as transações. Mas não só isso, a gente não precisa somente das transações, a gente precisa de quê? Dois pagamentos recorrentes. Ficou bacana. Então vamos nas transações também, só que vai pegar os pagamentos agora. Ele vai lá, bater de novo no nosso próprio externo, vai voltar e vai entender isso aqui. Tudo isso, gente, dessa parte aqui, já existe do projeto. Ou se transações ou outros tipos de pagamentos já existem, nesse caso, a gente só precisa pegar essas informações e entender como que o nosso projeto ele se usa. Então a gente vai lá e se utiliza disso aqui, entendeu? A gente vai buscar entender como que o nosso projeto, como que eu busco em transações? É um endpoint? É um endpoint. Qual é endpoint? Qual a gente busca os pagamentos recorrentes no período? É um endpoint? É, qual é o endpoint? A gente vai lá e entende um pouquinho mais como feita essa comunicação. Então aqui vai retornar as transações, aqui retorna os pagamentos. Bacana? Então a gente tem o primeiro dado, que é as transações, e o segundo dado, que são aqui as transações e os pagamentos. Show de bola? Só que a gente, para fazer de acordo com o nosso gestor, para a gente conseguir ativar ou não, o que a gente precisa? Saber os parâmetros, que é no quesito de qual é o mínimo de transações que a gente vai liberar ou qual é o mínimo de pagamentos recorrentes que a gente vai liberar. Onde estão essas informações? Hard code? Opa! Ou eu estou numa base. Eu acho que é melhor colocar numa base, Natan. Então vamos colocar numa base. Então esse serviço aqui, ele vai numa base. Então de lá, vai buscar essa base aqui e vai voltar aqui para o nosso terceiro ponto, que são os PR, os parâmetros. PRT, aqui fica mais fácil, os parâmetros. Então, beleza. Agora eu tenho informações suficientes de como eu posso tomar decisões de ativar ou não essa funcionalidade. Então, 1 mais 2 mais 3 é igual a um resultado, que é eu vou ativar ou não. Ativar ou não essa funcionalidade. Bacana? Entendi mais ou menos. Então, a gente consegue entender aqui justamente essas nuances. Uma vez que a gente entendeu, olha que legal, que a gente agora vai começar a ver pontos importantes que todo esse entendimento que a gente fez vai ter para a extração dos nossos testes e os tipos de testes que nós vamos fazer. Vamos lá. Então, o primeiro ponto, se a gente quiser começar por eles, por regras de negócio, vamos pensar. A gente vai ter uma experiência aqui, ó. Uma experiência em relação ao pagamento de boleto. Pagamento, boleto. Então, a gente precisa mergulhar, entender, por exemplo, como que a gente vai fazer esse pagamento? Só leitura ou vai ter câmera? Ou os dois? Para esse primeiro momento. Precisamos entender como. Beleza, os boletos. Como eu comentei com vocês, vocês pagam vários tipos de boleto. De água, de luz.
de telefone, de cartão de crédito, de DARFs, por exemplo, de guias de governo. Vocês devem pagar tudo isso. A gente precisa entender, beleza, mas como que a gente vai suportar todos esses tipos de boletos, gente? Então a gente precisa saber os N1, N2, os tipos, os números dos tipos de boletos que a gente precisa suportar. Pô, show de bola. Mas não só isso. Mas tá, a gente vai ter alguma questão de usabilidade aqui, gente? De usabilidade? Porque pensa comigo aqui. Vamos supor que um boleto, ele só pode pagar o mínimo. É um tipo de boleto, só pode pagar o mínimo. Mas eu tô olhando aqui nosso Figma, mas ele não tem nada que indique para o usuário que ele tem que pagar o mínimo. Se der um erro, ele não vai saber o que é. A gente precisa saber essa usabilidade. E para os outros tipos de boletos? Só nesse ponto aqui, a gente vai entender, nesse ponto todinho aqui, nesse ponto aqui, vai conseguir entender quais são os testes da funcionalidade. Quais são os testes que a gente vai precisar marcar, por exemplo, como Sanity, quando a gente for fazer uma release, dado as prioridades desses testes. A gente percebeu aqui que tem uma questão de usabilidade aqui, ó. Uma questão de usabilidade. Pô, então vamos colocar um teste de usabilidade aí. Vamos pedir ajuda do time de UX. Talvez eles tenham mais a expertise para essa história. Você precisa entender como que vai ser essa experiência, os tratamentos dos erros, os tipos de boletos, como a gente vai conduzir o cliente nesse formato. Pô, show de bola. Entendi. Só que a gente pode cada vez mais explorar agora as interseções aqui. A gente vem para cá, a gente percebe que, gente, estou vendo aqui que a gente tem esse feature tag que já existe, a gente está acrescentando um outro aqui. Está acrescentando um outro aqui. A gente pode conversar assim. Quais são as prioridades? Quais são as prioridades aqui que a gente tem que ter? Porque se a gente ativar somente esse feature toggle aqui, se essa for a prioridade, se esse aqui for o número um, a gente nunca vai conseguir desativar essa funcionalidade daqui do 2, porque ela vai respeitar sempre o critério específico do feature toggle para pagamento de boleto. Então, se a gente quiser obrigatoriamente desativar ela para todo mundo, independentemente da sua, dos seus critérios, se ativa ou não aqui, a gente não vai conseguir, porque a prioridade vai ser essa. Putz, a gente não pode fazer isso. Então, será que faz sentido a gente explorar somente para essa funcionalidade uma outra rota? Caso essa rota aqui esteja true, ela não respeita o resultado dessa rota, porque isso aqui vai ser universal. Mas se ela tiver falso aqui, a gente vai respeitar aqui, por exemplo, a específica dessa funcionalidade de pagamento de boleto. Pô, interessante. Interessante. Mas a gente pode cada vez mais influenciar. Isso aqui influencia em nível de negócio. A gente já vê um problema aqui que pode causar riscos no futuro. Só que a gente pode entender, então, que esse tempo que nós fizemos aqui, tivemos o cache, é importante para a gente por conta de performance. Vamos pensar desse jeito. Então a gente já entende que se a gente está usando cache, a gente precisa usar performance. Porque, ó, se vocês prestarem atenção, do jeito que está estruturado, que talvez a gente tenha descoberto, para a gente conseguir se ativar ou não, a gente vai ter que fazer aqui, ó, tem que fazer uma chamada aqui, a segunda chamada aqui, a terceira chamada aqui, sendo que essas duas aqui, ela vai ter que chamar ainda o terceiro, tem que fazer várias chamadas, fazer um cálculo aqui, ó, fazer um cálculo aqui, para então dar resposta se ativa ou não. Opa, podemos ter um problema de performance aí, entende? Então vamos pensar como que a gente vai tratar um teste de performance aqui, para ver se realmente nossa solução ela é viável, senão a gente tem que mudar aí a forma como nós estamos pensando. A gente pode explorar cada vez mais. Ops.
explorar cada vez mais, a gente entende aqui que tem uma comunicação externa. Por que essa comunicação externa é importante? Porque se essa comunicação externa falhar, o que vai acontecer com o nosso feature toggle? Pode dar problema. A gente pode ativar ou desativar, de acordo com como está implementado, uma funcionalidade para quem não devia, ou deveria ativar a funcionalidade para quem devia e não ativa. Então, será que não é interessante a gente ter um teste de contrato ou esquema, caso não for de contrato? Desde contrato ou esquema? Pô, interessante. A gente consegue manipular ali as comunicações. Pô, então eu vi que também aqui, ó, há uma comunicação aqui entre esses serviços aqui, né? Nossos. Como que é feita essa comunicação? Via gRPC ou via HTTP? Como que a gente vai garantir que essas comunicações funcionam? Então a gente precisa testar. Porque às vezes, o que acontece com a gente como que é isso? Como essa comunicação às vezes é por via gRPC ou HTTP, só que é esse serviço aqui que chama, lá dentro do código, a gente não se preocupa em testar justamente se essa comunicação aqui está funcionando ou não. A gente precisa ter também essa comunicação interna, principalmente quando é gRPC. A gente não tem esse cuidado. Então, eu preciso de um teste aqui também para esse tipo de comunicação. Natan, a gente está buscando as informações aqui, ó, daqui do banco de dados, os parâmetros. Quais são os mínimos de transações para liberar? Quais são os mínimos de pagamentos recorrentes que eu tenho que liberar? Tem que estar aqui, ó. Elas vão estar onde? Em uma collection, uma tabela. O mínimo, mínimo de transações e o mínimo de pagamentos. Opa, isso significa o quê? Se não existem esses elementos em produção e não vão existir, porque essa funcionalidade nova, a gente vai ter que ter o quê? Migração, migration, que a gente chama, né? Vamos ter que rodar um arquivo que vai rodar essa migration para instanciar justamente esses itens aqui. Se a gente esquecer de rodar essa migration, o que acontece nessa comunicação aqui? Ele não vai ter o ponto 3. Se não tem o ponto 3, como que ele vai conseguir ativar ou não ativar? Porque é baseado justamente nesses parâmetros. Opa, então é importante a gente entender como que funciona esse comportamento quando não tem aqui a migração. Para a gente não liberar também, ou liberar os itens ali, de fato, que não deveriam ser liberados. Pô, bacana. Entendi qual vai ser a nuance, né? E se a gente prestar atenção, a nossa user story, ela diz que ou a gente vai ativar ou liberar para quando a gente tem um mínimo de transações ou um número de pagamentos recorrentes, certo? Então, o que a gente precisa nesse ponto são testes diferentes para caminhos diferentes. Deixa eu interromper meu vídeo aqui, rapidinho, só porque tá travando. Mas, o que acontece? Então, se eu ativo baseado nesses parâmetros, significa que lá no código eu vou ter um método na nossa exploração que vai justamente ativar ou não, dar esse resultado, que ele vai passar justamente todos esses parâmetros, P1, P2, P3, baseado nesse parâmetro ele vai decidir ou não. E possivelmente vai ter umas condições que se ou tiver um mínimo de transações ou o mínimo de pagamentos recorrentes, ele vai ativar. Caso contrário, ele não ativa. Simples assim. Se você prestar atenção, a gente tem que ter em mente essa ideia de que a gente precisa de mínimo ou de máximo. Pelo menos aqui, três testes importantes para a gente conseguir validar essa postura, que nos leva a um ponto bem crucial para a gente conseguir fazer as validações dos testes suficientes. Se a gente precisa de transações e de pagamentos, gente, e essas transações de pagamentos vêm do sistema externo, como que tenho essa massa de dados? Massa de dados. Porque se a gente não tiver massa de dados, a gente não vai ter recursos suficientes para a gente conseguir testar o que nós deveríamos testar nessa user story. Percebe? Então, na exploração, a gente conseguiu identificar
também essa nuance. Thiago, quer comentar alguma coisa? Não, eu queria falar que, olha como que é as coisas, né? Aí os stories tinha dois critérios de aceite, né? E um como ali, um não tanto definido, né? E aí, deu um trava aqui, peraí. Aí, como que é as coisas, né? Olha só o tanto de coisas que a gente tem que verificar, que a gente tem que ir atrás para entender uma user story, né? Não é só aquele teste de front ali, que dá para fazer meus 4 cenários de teste aqui, né? E, nossa, é uma feature toggle. Ah, beleza, então vou ver só se está habilitado e tudo mais. Quando a gente vai destrinchar esse cara, vários camaradas que a gente vai vendo que não é só para essa OS em si, né? Ela vai acabar interligando em várias outras, várias outras. Ou seja, quando eu apresentar isso pro meu PO, pro meu time, cara, eles vão entender o real trabalho da qualidade. Porque muitas vezes parece que é só criar os cenários de teste em cima da critério de aceite, né? Mas aonde que fica meu desenvolvimento de entender como aquela feature funciona? Como que eu posso levantar esses pontos? Daqui, ó, se a gente for pegar, a gente tem teste de limite. Se a gente for, for vou fazer aqui a CTFL, né, da vida, a gente tem teste de valor limite, a gente tem teste de performance, a gente tem vários tipos de teste que a gente pode colocar dentro de uma única user story. Ou seja, será que nessa user story, quando eu for estimar ela, agora eu tenho o poder de dizer, cara, essa história aqui vai durar mais de uma sprint. Pode ser que para desenvolver demore 5 dias, mas eu vou demorar 10 dias. Mas por que, Thiago, tu vai demorar 10 dias? Cara, eu tenho que checar o cash, tenho que checar o pagamento, eu tenho que checar a transação, eu tenho que verificar a fila, se a fila está andando em outro pagamento, se eu tenho que verificar se eu tenho que fazer o levantamento da minha massa de dados, né, para ver se atende aquilo. Ou seja, parecia uma OS pequena, né? A gente lendo ali, a gente parece que é uma OS pequena com dois critérios de aceite, mas que envolve várias features do app ou do sistema ou da web ou desktop que impacta para que aquela OS seja entregue. Então, para eu entregar algo que, por exemplo, pagamento tem vários tipos de pagamento, entendeu? Ah, nesse cenário específico, como é que eu posso fazer? Cara, a gente tem que desmatar. Estou aqui na Amazonas, né? Eu vou falar assim, né? Tem que desmatar esse matagal todo que a OS tem, que pode parecer simples, mas não, cara, 80% das vezes não é simples. Não é só clicar no botão. Aquele botão pode ter uma chamada de 3 endpoints, pode adicionar algo no banco, pode pegar algo no banco, pode ir para o cache. E eu entendo hoje que nem todo mundo tem acesso para entender por baixo dos panos como está desenvolvido o sistema. Mas eu posso colar com o desenvolvedor que tem acesso para fazer um pair ali e entender, cara, eu queria saber como é que funciona isso, como é que funciona aquilo, como funciona isso. Porque hoje nem todas as empresas dão acesso para o cara ter a visibilidade de como isso funciona, né? E nem tem ferramentas também suficientes, assim, que open source, que deixa o QA habilitar isso. Mas aí a comunicação entre o PO e o Dev e o QA vai facilitar para eu destrinchar melhor aquilo que eu preciso testar. Até o momento aqui, ó, 1 hora de call, aliás, 50 minutos de call, em nenhum momento a gente criou cenário de teste. A gente somente desmembrou toda a OS que está sendo tratada, toda a OS que está sendo definida. E aí, o que leva a crer, quando eu estou trabalhando com outro QA ou com outro dev, cara, eu vou dar um insights para ele daquilo que eu estou querendo validar e ele vai me dar mais cenário de teste ainda. Cara, só que tem um porém aqui, Thiago. Tu tá validando esse mínimo aqui, mas a gente pode aceitar pagamento além do máximo. Não entendi. Como assim? Como que pode aceitar um pagamento nessa?
é que, aí entra aquela história lá do começo da Cal, né? Lá na pergunta do Kelvin. É que o pior mudou o requisito. Ou seja, a gente tem que estar dentro da US tão suficiente para entender não só a mudança que vai ocorrer, como também quando ela ocorreu. E aí eu, como QA, posso chegar lá e, cara, tu mudou isso aqui era até isso e isso. Não, a gente vai manter, e aí é uma conversa, é uma comunicação. Se a comunicação não existir, talvez a gente sozinho não consiga montar toda esse mapa mental aí de o que leva para onde. Eu vou precisar de ajuda. E a comunicação nisso vai ser super importante para poder eu aí sim começar a criar meu cenário de teste. Porque não adianta eu criar cenário de teste pensando em front, sendo que por baixo dos panos o back-end está fazendo várias coisas diferentemente, né? Que no front a gente não percebe, a gente só faz um pagamento. É esse resumo, assim, geral, assim, para dar, Nathan, que eu vi, assim, que, cara, era uma única user story, assim, simples, dois critérios de aceite, mas olha só o que tanto de engajamento e outros lugares que ela toca, né? E isso facilita até para, no futuro, eu já colocar, cara, o que, que vai ser desses meus cenários aqui que eu criei dessas histórias? Qual que vai ser automatizado? Qual que vai ser meu sanity? Entendeu? E qual que vai ser meu teste regressivo. Porque nem tudo dá para fazer ao mesmo tempo. Então eu tenho que pensar, cara, esse cenário aqui eu consigo colocar no meu Sanity. Cara, esse cenário aqui, pô, vai me ajudar se eu colocar na automação. Peraí, isso aqui eu vou anotar. Ou seja, nisso tudo a gente consegue pensar desmembrando uma OS. Ou seja, eu ainda nem comecei a trabalhar. E quando eu digo comecei a trabalhar, eu estou falando em criar meu cenário de teste. Eu ainda não criei meu mind maps, eu ainda não criei minha carta exploratória. Eu estou primeiro tentando entender como que aquela OS funciona dentro do meu sistema. Então, se eu entendi isso, beleza, meus testes vão ser muito melhores, a capacidade técnica do meu time vai aumentar mais, entendeu? E até o meu conhecimento técnico, porque se hoje eu não sei o que é uma feature toggle, eu vou saber, eu vou correr atrás. Se hoje eu não sei o que é um cache, cara, como é que funciona o cache da minha aplicação? Eu não sei, eu vou correr atrás. E não é feio dizer que não sabe. Eu acho que aí vai uma dica, né? É feio a gente ficar calado e fazer errado, entendeu? Mas pedir ajuda é super normal, entendeu? É isso, Natan. Tu tá no mudo, mano. Boa, show demais, show demais. Boa, obrigado, Thiago, pelos insights aí importantes também que trouxeste, essa visão, essa percepção que tu teve. Então, o que acontece, gente? Depois que a gente... Tudo isso partiu da primeira e da segunda aula, onde teve nossa análise teórica, nossa análise prática, a gente entendeu e começou a ver na realidade do nosso time todas essas nuances que eu desenhei aqui para vocês. Pô, a gente desenhou na verdade, tudo aquilo que eu desenhei aqui foi tudo aquilo que deve sair como output da nossa análise de prática daquele conhecimento teórico que nós tivemos. Porque agora, quando nós olhamos para esse desenho, a gente percebe já os pontos críticos, cara, esse cache aqui. A gente consegue entender quais são os pontos aqui, ó. Pô, esse cache aqui, essa performance aqui, cara, essa comunicação aqui. A forma como a gente valida isso aqui, ó, lá no código é importante. Por isso que eu desenhei aqui o método, porque ia falar sobre testes unitários, que são importantes fazer. Cara, essa parada da migração vai ser importante. A questão aqui, ó, aí já saiu da parte muito mais técnica, mais para a parte de negócio, como que vai ser esses boletos. Então eu vou atrás desses tipos de boletos que são importantes, porque quando a gente olha para a realidade dos nossos clientes. A gente paga todos os tipos de boletos, então a gente tem que cobrir todos os tipos de boletos, não pode dar problema. Aí isso vai envolver usabilidade. Aí dentro disso aqui vai envolver os testes de funcionalidade, os testes de SANT, como de regressão, usabilidade, eu repetir aqui novamente, entendeu? Aí a gente percebeu que a comunicação aqui é importante, então vai envolver testes de contrato, que são essenciais para a gente fazer, e não, claro, a questão de massa de dados, que são importantes para a gente conseguir desenvolver. Então a gente consegue olhar aqui, ó, olhar para essa figura, cara,
consigo ver os pontos interessantes. Aí agora, a gente vai conseguir fazer um levantamento dos nossos cenários muito mais orientado aos riscos que nós percebemos. Cara, a gente precisa ver essas transações. Então tem que ter um teste aqui, um dos testes que vai olhar para os números de transações NT aqui, seja mínimos, seja máximos, por exemplo. Então tem que buscar essa massa de dados para poder fazer esses testes. A mesma coisa para o número de pagamentos recorrentes. Vou ter que pegar massa de dados mínimos e máximas ali para explorar como é que é o comportamento desse feature toggle. Ah, isso aqui está fazendo aqui, ó, essa validação nesse endpoint. Então vou trocar ideia com o dev, testes unitários aqui, para a gente amarrar essas questões do nosso código. Aí eu vou ter os N testes aqui dos boletos, tipos de boletos diferentes, porque isso não vai estar mais envolvido com a questão do feature toggle. Porque se está ativado, eu tenho que liberar agora os N tipos de boletos, N1, N2, N3. Eu vou ter a questão do cache, qual é o tempo de cache, o tempo dele, está inspirando, se não está expirando, como que ele está indo buscar o cache lá na base da quando não tem nada no cache, será que ele vai na base de dados mesmo, né? Essa visão, aí eu vou ter que os contratos que eles vão ter entre os serviços, percebe? E as próprias, claro, as ativações aqui do FT baseado nesses caras aqui, ó, nesses caras aqui. Mas também eu vou ter uma regressão, porque para eu conseguir ver justamente a, a interseção, seção ops, do feature toggle com o novo feature toggle do pagamento de boleto, para ver se nenhum interfere no outro, porque eu não posso, essa nova funcionalidade não pode interferir nessa. Então, ó, FT não estava nem previsto nessa história. Só era justamente o FT novo, na nova regra de negócio. Mas eu vou ter que testar, fazer uma regressão para ver se as nossas mudanças não conseguiram atrapalhar. Visto que a gente viu aqui, ó, que pode ver prioridades diferentes uma para a outra. Então, de alguma forma, eu vou ter que ter esses tipos de testes. Aí a gente vai levantar. Vocês percebem que todos os testes que nós levantamos aqui, eles são justamente orientados aos riscos de que a gente montou. A gente tem vários testes, a gente tem vários, não só o levantamento dos N testes, cenários de testes aqui, mas a gente também tem os tipos, a gente viu, unitário, contrato, regressão, da funcionalidade, usabilidade, performance. Eu não coloquei aqui, não coloquei aqui, né? Mas tem o Key Vault, por exemplo, então tem o teste de segurança para verificar se a autenticação, ela está correta aqui, guardando a chave para essa comunicação aqui com o mundo externo. Percebe? Isso vai montar a nossa estratégia de teste. Percebam, a nossa análise teórica, a nossa análise prática, quando a gente termina ela, a consequência disso é, na nossa mente, já ter os cenários que quando a gente olha para essa estrutura, a gente consegue enumerar os passos. Vocês percebem que não foi difícil enumerar tudo isso aqui. Por quê? Porque é consequência do trabalho que nós fizemos. Por isso que, por isso que desenvolver um senso crítico é aquela história de como eu comentei ontem também, né? Ah, eu quero melhorar a cobertura dos nossos testes. Não há como melhorar a cobertura dos nossos testes se a gente não conhecer o nosso produto. Então, isso vai ser consequência. Aí, gente, a gente vem para um ponto importante que eu coloquei aqui, que é o seguinte. A gente consegue, como o Thiago até comentou, agora entender, a gente numerou, a gente entendeu os testes. A gente vai conseguir dividir onde cada teste vai ser coberto. Ah, se vai ser de UI, se vai ser de integração, vai ser na API. Aí, como a gente viu uma evolução de unidade, dada a natureza, a gente consegue dividir. Ah, isso aqui vai ser muito manual, porque é muito complexo. A gente vai conseguir priorizar justamente nessas áreas críticas, antes de aspectos básicos. Todo esse exercício, gente,
é visando justamente a gente gastar energia com aspectos críticos. Seria muito fácil a gente começar essa história fazendo o quê? Olhando para o Figma, olhando para o User Story, e já começando a criar vários cenários de coisas básicas. Que já está explícito, está muito claro na User Story. A gente gasta um bom tempo. Aí quando a gente vê, às vezes a gente gasta tanto tempo com coisas triviais, que a gente não tem tempo para pensar nessas coisas que eu mostrei para vocês, nas coisas muito mais importantes, que são as partes mais críticas, que vão fazer com que nossos testes sejam muito mais orientados. É dessa forma que a gente consegue extrair muito mais o potencial da User Story. Percebam que a gente usou a User Story como ponto de partida para que a gente pudesse extrair as informações necessárias. A User Story vai ser o nosso ponto de partida. Não há como extrair o potencial da User Story sem que nós, de forma intencional, busquemos o que lá está escrito ou como o nosso software implementa o que lá está escrito. A gente precisa ser dessa forma intencional. Aí a gente vai conseguir ter estratégias que vão moldar o nosso caminho para essa User Story específica, de quanto vai ser manual, de quanto vai ser automatizado também. Aí a gente pode, depois disso, vamos pensar assim, em olhar para o Figma, olhar para aquele fluxo, o botão de voltar tem que funcionar, tem que ler um bullet desse jeito aqui, tem que ter esse erro, essa tela de erro, porque são coisas que a gente olha para os artefatos e a gente consegue extrair fácil essas, essas informações. A ideia com tudo isso é que as user stories, elas sempre precisam dar para a gente um conhecimento holístico. Aí eu vou inverter isso, porque eu não quero que a user story dê um conhecimento holístico. Eu quero que a gente use a user stories para ter um conhecimento holístico. Porque se a user story está lá, ela vai continuar estando lá. O que muda é a nossa perspectiva. Se a nossa perspectiva, ao olhar para uma user story, é querer extrair de fato tudo que a gente pode aprender com ela, a gente vai começar a ter um conhecimento muito mais holístico do nosso produto. De novo, não quero que nós sejamos apenas validadores de tickets user stories, mas de como aquela user story, com as informações, como que o nosso projeto implementa aquelas informações que estão nas user stories, como que eu aprendo os conceitos e palavras que estão naquelas user stories, a fim de ter um conhecimento muito mais holístico. Isso, na verdade, é um encorajamento, de fato, para que a gente possa sair da nossa zona de conforto e trabalhar de forma muito mais holística na nossa área de qualidade, gente. Dessa forma, a gente vai impactar de um jeito muito mais forte a qualidade dos nossos projetos. Porque a gente vai ter uma visão crítica, uma visão construtiva, a gente vai ser uma força para a gente conseguir inovar e prevenir problemas, porque essa é a nossa ideia, né? Prevenir os problemas que possam acontecer e a gente ir muito mais apenas do que ser aqueles validadores, além da validação. Como eu falei, como a gente percebeu, dado o conhecimento que a gente vai explorando, a gente vai contribuir ainda com insights muito valorosos e vamos ter essas feedbacks de melhorias contínuas para os nossos times. Então a gente chega hoje na última aula, que é justamente conseguir extrair as informações, como na verdade uma consequência de tudo que nós vimos nesses 2 dias. Se hoje nós não estamos conseguindo extrair as informações necessárias e importantes, é porque a gente está falhando em alguns passos anteriores que a gente viu nos outros dias. Talvez a história não seja tão boa, que a gente não consiga extrair ou ter um norte, um ponto de partida para ter mais conhecimento. Se a gente tem uma user story pobre, a gente desenvolve pobre, a gente valida pobre, e a gente não consegue obter informações suficientes para que a gente possa explorar. Por isso, o primeiro dia. Aí, uma vez que a gente tem a qualidade de uma user story, a gente tem as informações daquela user story, a gente parte, então, para o nosso conhecimento, a gente usa ela como um ponto de origem, do qual a gente vai fazer uma análise teórica, uma análise prática de como que a nossa realidade funciona, e a consequência é essa última aula que nós vimos hoje. A consequência é que tudo fica mais claro. Aí sim, a gente conseguiu enxugar e espremer tudo que a gente gostaria relacionado a essa user story. Isso muda a nossa postura diante das user stories, gente. As user stories elas não ficam muito mais como um documento qualquer, mas a gente tem intenção de investigar, de extrair o quanto de informações e conhecimentos possíveis que possam ter nessa user story. Beleza? A gente chega no final aqui. Antes de ouvir a pergunta, aqui tem os meus contatos. Se vocês quiserem ver, acesse lá o website, meu Instagram, aí, os e-mails. A gente tem os grupos ali no Telegram e no WhatsApp, mas temos utilizado muito mais o Telegram no momento. E eu
Quero agradecer novamente a presença de todos vocês, porque isso demonstra o quanto vocês querem aprender, o quanto vocês querem buscar serem melhores que a eles. E eu estou aqui para conseguir ajudar vocês também nessa jornada. Aí, se alguém tiver uma pergunta agora, pode mandar, a gente tenta responder. Beleza, pessoal? Mas, novamente, muito obrigado. Nath, não é nenhuma pergunta, eu tô chocada com o que eu vi, porque da forma como eu trabalho hoje é totalmente diferente. Assim, a user story, ela é bem pobre Uhum, e ela é voltada mais para a parte de front, tem pouca informação de serviço, de back, de qualquer outra coisa, né, que uhum. seja Sim, importante de ter lá. exato. E também, assim, eu não sei se o Kelvin ou o Thiago também, nas empresas que eles trabalham, tem a cultura de, por exemplo, como a gente trabalha com contrato, é, a empresa, a gente fica limitado, muito limitado. Por exemplo, bora tentar colocar um teste unitário e tal, porque vai facilitar a vida do QA com um teste unitário. Aí eles falam, mas o cliente não paga por isso, então a gente não vai colocar o teste unitário. Então, Uhum, assim, tem alguns aspectos que acabam impactando na parte da qualidade mesmo da entrega, sabe? uhum, Eu tive essa experiência, né, nessa empresa que eu trabalho, eu nunca tinha trabalhado nesse tipo de empresa, né, uhum. que era projeto fechado, era tudo bonito, né, assim. Então, vendo o que vocês mostraram, nossa senhora, eu tenho que aprender muita coisa. Eu olho para minha experiência e falei: "Nossa, gente, tô atrasada, eu tenho que correr atrás", porque É, senão, assim, eu tive alguns insights, mas o que eu vi hoje eu fiquei, assim, chocada, sabe, porque, é, assim, é muita coisa que a gente pode contribuir uhum. e melhorar, né. Sim, eu entendo essa realidade, tá, Dani? E é uma realidade de muita gente. E eu entendo muitas vezes a complexidade de a gente ter uma empresa, uma companhia, que a gente possa explorar ainda muito mais essas áreas. Não é toda empresa que a gente vai ter todas essas nuances, eu entendo isso. Mas a gente não pode utilizar, digamos assim, cara, eu sei que não tem hoje, mas eu sei que isso aqui, pô, seria legal a gente conseguir desenvolver. O que acontece? O que acontece? A gente, como que eu vejo muita gente preso, né, no nosso mundinho ali. E quando nós temos a oportunidade de explorar muito mais os outros mundos, é interessante que a gente consiga explorar esses outros mundos, porque eles vão enriquecer ainda mais a nossa mente e vão melhorar a forma como nós vamos conseguir validar aquela user story. Eu sei que algumas empresas trabalham com Pilates, né, em contrato, e que não está no contrato, por exemplo, testes unitários. E aí a gente percebe que existe um problema muito anterior ao time. Quem vendeu o contrato, entende? Então, é uma cultura de fato de qualidade. Eu trabalhei em empresas onde eu tinha um gerente que ele era muito bom. Ele era muito, não, ele é muito bom. No qual eu me espelho nele até hoje. Ele é muito bom. E, e sempre que ele ia para justamente vender contratos, ele trazia a importância de qualidade. Então, infelizmente, acontece isso, Dani. Quando a gente não tem líderes, a gente não tem pessoas na frente que estão vendendo esses contratos e que estão prezando pela qualidade, a gente fica à mercê, muito à mercê, né? Por conta daquele contrato. E é muito ruim porque isso impacta não só o time de qualidade, mas impacta também o time de desenvolvimento, possivelmente que gostaria de fazer algo melhor, mas tem que correr para entregar. Eu entendo essa realidade aí, que muitas vezes é dura. E nosso trabalho é muito de formiguinha, às vezes, de cada vez mais mostrar os impactos que isso pode trazer. Percebam que toda essa história, essa imersão, quando a gente fala de user story, poderia ser outra pessoa que está falando de user story aqui. Poderia ser um PO, por exemplo, falando de user story. Quem melhor do que um PO de falar como que a gente pode aí contribuir ou escrever melhores user stories? Seria um PO. Mas perceba, a gente como que a gente está imerso também, utilizando dessa ferramenta. Então é interessante a gente conhecer pelo menos os fundamentos, os princípios,
para que a gente possa olhar para os stories e entender assim, gente, isso aqui não tá legal não, do que apenas ter uma ação passiva e seguir, entende? Então, a ideia é justamente essa, causar esse interesse, causar a reflexão para que a gente possa entender, cara, eu posso contribuir, eu posso enxergar e ver como que eu posso se utilizar da minha story melhor. Se eu não estou conseguindo utilizar, extrair um conhecimento e informações suficientes para o meu trabalho, o cara tem uma coisa errada com a minha story. Deixa eu trocar ideia, deixa eu ver com outras pessoas. Então, é muito mais essa oportunidade que nós podemos ter e a gente entende agora, beleza, a gente refletiu, a gente emergiu, cara, deixa eu ver. Não é do dia para noite que a gente vai conseguir mudar, porque a gente sabe que é difícil, mas como que eu posso ir trabalhando? Como eu comentei também, acho, no final de ontem, né? Não é do dia para noite que a gente vai conseguir fazer, por exemplo, toda essa análise que eu mostrei para vocês, porque no primeiro momento a gente pode dizer, Natan, não tenho tempo para fazer tudo isso, não. E de fato, porque a gente não está acostumado. A gente não está ainda no ritmo. Aí, o que eu comentei é que a gente possa escolher uma user story por sprint. Metade de uma user story que seja. Mas a gente começar esse trabalho. Deixa eu ver aqui como que eu posso explorar essa parte dessa user story. Ou nem precisa explorar ainda a parte prática de como funciona no projeto. Fazer primeiro aquela análise teórica. Deixa eu ver se eu conheço tudo que está escrito aqui nessa user story. Ou deixa eu ir atrás. Não, não conheço. Deixa eu ir atrás. Eu não tenho acesso nas coisas da empresa, pô, beleza, mas pelo menos eu tenho acesso ao conhecimento que eu vou atrás ali das coisas que funcionam. Cara, feature tug. Deixa eu ver o que é uma feature tug. Eu vou ter que testar isso. Por mais que eu não tenha acesso para ver de forma por baixo dos panos, eu sei o que vai ser um feature tug. Eu sei que vai ser uma tolerância à falha ali do meu serviço. A gente vai atrás. Nessa busca, nosso conhecimento vai aumentar também mais e a gente não vai perder de vista essa, essas nuances. Mas o encorajamento, Dani, é isso, continue. Continue. Não ache que estou muito atrás. Porque a gente, cada pessoa tem a sua realidade, cada empresa tem a sua realidade. A ideia com as imersões não é que a gente tenha esses pensamentos assim, cara, eu estou muito atrás. Na verdade, é o contrário. É um encorajamento, dizer assim, cara, a gente pode ser melhor naquilo que a gente está propondo como QAs. E eu quero trazer para vocês justamente aqui os caminhos que a gente possa olhar e refletir, para que a gente possa é, caminhar, né, passo a passo, em baby steps, passo a passo. Alguns passos vão ser mais dolorosos, outros vão ser mais fáceis para algumas pessoas, difíceis para as outras, mas o importante é a gente cada vez dar um passo a passo. Não olhar para o mercado, às vezes tem esse problema, né? O mercado diz uma coisa, e é importante que a gente olhe para o mercado, porque na final é o mercado que está pagando ali, a gente se torna mais valoroso para o mercado. Mas se a gente buscar esse espaço que eu estou comentando, a gente sempre vai ser valoroso para o mercado, porque a gente vai sempre estar dando um passo à frente de todas as coisas. Então é mais um encorajamento e eu encorajo todos vocês a cada vez mais progredirem. Essa missão foi específica de User Story e isso vai ter para tudo que é área da nossa área de qualidade. Coisas mais profundas e coisas muito mais interessantes que a gente pode se aprofundar e aumentar nosso conhecimento, e aumentando nosso conhecimento, a gente se torna muito mais valioso naquilo que a gente está se propondo a servir o nosso time como QAs. Tá bom? E mais alguém? Mais alguma pergunta? Ou não, a gente fecha por aqui. A gente encerra a nossa primeira imersão desse ano. Só ia dar um conforto para a Dani, que eu também era muito robô, Dani. Eu também acho, depois que eu saí da última empresa que eu estava, sabe qual é? Era muito, eu não pensava da forma como eu penso hoje. E aí, depois que eu comecei a trabalhar com esse rapaz aí foi quando a mente foi começar a abrir, e aí, cara, e aí a gente foi evoluindo, fomos evoluindo. E é aquela, tem a força de vontade, mas também a gente precisa daqueles insights, assim, de alguém mais técnico nesse cenário, né? Eu acho que nada melhor do que o Natan. É por isso que aquele grupo lá do Telegram, ele também serve para isso, entendeu? Então, qualquer dúvida que tiver, qualquer coisa que tu tá ali, um pouco é para isso, né? Para a gente trocar uma ideia. Cara, Natan, Thiago, eu tô com uma dúvida aqui sobre isso, isso, isso. Porque
a gente dentro de uma empresa, às vezes a gente não tem uma pessoa que tem aquele conhecimento em qualidade tão aberto, como a gente está vendo nessa mentoria aqui e a mentoria também do ano passado, né? Então, assim, todas as dúvidas que tu tiver, que o Kelvin tiver, cara, joga lá, entendeu? Porque a gente só vai crescendo, comunicando e junto, entendeu? Então, assim, eu era muito fechado também só em olhar a parte do front. E até como quando comecei a trabalhar aqui com o Nathanael, comecei a ver, cara, e aí eram os insights, cara, verifica isso, verifica calma. E aí eu fui montando, entendi. Esse mundo, cara, não trabalhava assim. E realmente, eu não trabalhava dessa forma como hoje eu trabalho. E isso é um diferencial para mim, entendeu? Hoje acabei conquistando várias coisas já com isso, entendeu? Porque eu saí daquele mundinho que eu tava e decidi, cara, eu vou penar no começo, eu não sei o que é isso. Cara, logo que eu cheguei, Natan falava umas coisas para mim, cara, que eu não. E naquela época não tinha nem chat GPT, né? Então, era procurar, né, na Stack Overflow, saber o que era isso. Agora entendi. Para começar a conversar na altura, né? Com o cara, porque era bombardeado. Cada user story que a gente ia quebrar era nesse nível aí que tu tá vendo. Então, assim, é um privilégio até. E aí, tipo, o que eu falo pra ti a gente vai chegar lá, mano. Só precisa ter força de vontade, entendeu? Cola no Natan aí, pergunta o que tiver para perguntar no Telegram, que a ideia é todo mundo crescer junto, entendeu? É isso. Boa. Top demais. Gente, então é isso. De novo, brigadaço pela presença de vocês. Espero que essa imersão tenha contribuído cada vez mais com a carreira de vocês. Espero contribuir muito mais nas próximas imersões aí que poderão vir. Acredito que vai ser muito interessante. Se vocês entrarem lá no nosso no meu website lá, araújosnatan.com, e forem calendário, vocês vão perceber que a gente tem uma outra imersão, talvez aí no primeiro semestre ainda, relacionado a DevOps. Então, eu vou trazer aqui para vocês uma pessoa que vai conseguir nos passar umas coisas, uns princípios interessantes, para a gente, como que é, entender muito mais o tempo de DevOps ali. Então, acho que vai ser muito, muito, muito legal. Então, acompanhe, siga acompanhando. E a gente se vê aí na próxima imersão ou no nosso grupo do Telegram, lá no nosso The College Hub. Beleza? Abraço, pessoal. Uma boa noite a vocês. Valeu, Bom tchau, descanso. galera. Valeu, pessoal. Até Tchau, mais. valeu. Até mais.